Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula. Só para vocês terem uma ideia, hoje são 11h23 da noite, 23h23 do dia 3 de março, e eu tô aqui gravando essa aula para vocês. A padura é doce, mas não é mole não. Mas, pessoal, essa matéria aqui é show de bola, é legal demais. Revolução Inglesa, eu sou apaixonado por Inglaterra. É a primeira vez, pessoal, que a burguesia domina o poder na Inglaterra. Hoje, o mundo é dominado pela burguesia. A primeira vez que isso aconteceu, nós vamos ver agora, que foi na Inglaterra. Ok? Essa ideia de capitalismo, tudo começa na Inglaterra. Outra coisa, né? Alunos normalmente adoram isso, né? Que é cabeças vão rolar, vai ter sangue aí, o folgado do Carlos I, nós vamos ver, vai querer mudar as regras do jogo e vai ser decapitado, vai perder a cabeça mesmo, vão colocar a cabeça dele assim, descer o negócio e cortar a cabeça de cima dele, ok? E nós vamos ver ainda um tal de Oliver Cromwell, que vocês vão ter que guardar esse nome, que foi o cara que vai garantir esse mundo burguês na Inglaterra. O que é esse mundo burguês? É um mundo em que dinheiro, comércio livre, comércio mundial, ok? Valorização das empresas privadas, ou seja, as empresas que têm donos, as indústrias têm dono, as empresas têm dono. Esse mundo, que é o mundo que a gente vive, é o mundo burguês, é o mundo capitalista, vai começar agora na Inglaterra. Vamos lá. Tá aí, transformações, né? Para ser uma revolução, gente, tem que ser uma mudança brusca. Então, em todas as esferas, esfera social, econômica, cultural, ok? E como eu falei com vocês, a Inglaterra vai estabelecer uma ordem liberal burguesa, o mundo burguês. E liberal, o que é isso, professor? Lembra da última aula de iluminismo que eu falei com vocês que era a matéria mais importante do ano, apesar de ser a primeira, que o liberalismo iria influenciar em todas as matérias posteriores? Pois bem, o liberalismo pregava direitos para toda a população, respeito, tolerância religiosa com a população, divisão de poderes. Tudo isso vai acontecer na Inglaterra. E o liberalismo no sentido de livre comércio, não intervenção do Estado na economia, ok? Todas essas ideias liberais serão fundamentais para o processo revolucionário inglês. A Inglaterra vai derrubar o governo, vai impor uma nova política baseada nas ideias do iluminismo. Tá aí, coloquei para vocês, ó, como que era a Inglaterra, é assim até hoje. O Big Ben, tá aí o parlamento inglês, tá aí o ônibus de 2 andares, famosíssimo, né? Isso aí, gente, desde sempre a Inglaterra foi assim. Lembrar da Inglaterra, sabe quando você vai a Ouro Preto, por exemplo, ou quando se você for a Tiradentes, é uma viagem no tempo. Se você for a Ouro Preto, você foi para o século XVIII. Você vai para Tiradentes da mesma forma. Aqui a lógica é a mesma. A Inglaterra preserva a sua história, preserva os seus costumes, ok? E o que vai acontecer é isso. O Carlos I vai tentar mudar esses costumes e vai gerar um barraco, um quebra-pau dentro da Inglaterra. Mas detalhe, gente, esse parlamento, vocês estão vendo aí, o Big Ben, é como se fosse para nós os vereadores, os senadores, e eles, pessoal, são eles, na verdade, quem governa a Inglaterra. Vocês já ouviram essa expressão, fulano de tal é a rainha da Inglaterra, ou seja, não faz nada? Pois é, na Inglaterra é assim. A rainha ou o rei, quem for, eles representam a nação. Mas quem governa vai ser quem está aí dentro, que é o parlamento, o chefe do parlamento. Ok? Então a Inglaterra tinha essa tradição, gente, desde os Tudors.
que vinham os reis e os reis governavam, porém respeitavam o parlamento. Na prática mesmo, quem governava era o parlamento. O rei tinha que respeitar a decisão do parlamento, ok? E os Tudors veio com Henrique VIII, matéria do 7º ano, aquele puto, tudo, queria ter filho, não conseguiu, só teve filha. Assume Elizabeth I, a famosa rainha virgem, que de virgem não tinha nada, é mais para uma rainha estéril. A rainha Elizabeth vai tornar a Inglaterra a maior potência mundial, um país muito próximo, riquíssimo, sempre respeitando o parlamento, o poder do parlamento. Só que como a rainha Elizabeth era uma rainha estéril, não vou nem dizer virgem, ela morreu e não deixou um substituto, um herdeiro. E aí, quem vai governar a Inglaterra? Inglaterra tinha 2 parlamentos, tá aí para vocês verem, até hoje é assim. E esses grupos econômicos aí, gente, isso aqui é que normalmente o pessoal apanha. A Inglaterra tinha o rei, do lado os pares. Quem são os pares? São os nobres, ou seja, aqueles que viviam na corte do rei, que viviam no bem-bom junto com o rei. E esse povo era anglicano, ok? Já os gentry, esse sim, gente, presta atenção, gentry é a burguesia. Essa vai ser a grande vitoriosa da Revolução. A gentry era comerciante, seja na área rural, um latifundiário ou um fazendeiro, seja na área urbana, um comerciante, um dono de indústria, ok? Já esses aqui, ó, homens, dígenes e leves, eram os camponeses, os pobretões, a gentalha, como diz o Kiko, né? E esses caras queriam o quê? Terra para eles, ok? Era como se fosse um MST inglês, ok? Um movimento sem terra inglês. Então eles queriam a terra para eles. Detalhe que, como eu falei com vocês, os pares e o rei eram anglicano e o resto eram puritanos. Então tem uma questão religiosa e diferente religião aí. Quando morre a rainha Elizabeth I, sem deixar filhos, a Inglaterra deixa de ser Tudor e começa uma dinastia Stuart. É aí que começa o problema, pessoal, porque, como eu falei com vocês, os Tudors governaram respeitando o parlamento. A Inglaterra sempre foi assim, a tradição inglesa sempre foi assim. Só que os Stuarts, que vão assumir a Inglaterra, que vieram inclusive da Escócia, já tinham uma tradição absolutista. O que é isso? Lembra da matéria do 7º ano? O rei é absoluto. Ele não deve satisfação a ninguém. Ele falou, tá falado. Ok? E olha o que o Carlos I fez de cara que ele assumiu a Inglaterra. Fechou o parlamento. Falou assim, olha, o parlamento falou, você tem que respeitar o parlamento, você não pode criar um imposto sem o parlamento, você tem que ouvir o parlamento. O Carlos I falou, fechou o parlamento e falou, agora quem manda sou eu. Agora eu sou absolutista, eu sou absoluto. Eu falei, a população tem que acatar. Veja como mudou o jogo na Inglaterra, causando revolta da população. Como se não bastasse, o maluco do Carlos I cria um imposto. Gente, você quer irritar a população, é imposto. Porque é mais coisa para pagar, é menos dinheiro na população. Esse imposto ficou conhecido como Ship Money, que antigamente era só no litoral e que o Carlos I estendeu para todo inglês, para toda a população. Todo mundo ia ter que pagar esse imposto. Aí a população se revoltou com Carlos I. E mais ainda, o Carlos I, folgado, era anglicano e vai tentar impor essa religião aos demais povos.
Os demais povos, gentry, homem, dígeres, leves, eram todos puritanos e católicos. E eles não vão aceitar o anglicanismo. Não era a religião deles. Resultado, pessoal, esses 3 motivos levaram a uma guerra civil na Inglaterra. Primeiro deles, político. O rei Carlos I fechou o parlamento. Falou, quem manda sou eu não tenho que dar ouvido ao parlamento, o parlamento não vai limitar o meu poder, quem vai governar sou eu sozinho. Esse é o primeiro motivo da guerra. Segundo motivo, o imposto ship money. Todo cidadão inglês teria que pagar um novo imposto chamado ship money. E ninguém quer pagar imposto, né, gente? Mais um motivo de revolta da população. Por último, o rei Carlos I era anglicano e tentou fazer com que toda a população da Inglaterra fosse anglicana. Quem não fosse anglicano ia sofrer uma série de punições. Acontece que dígeres, leveres, gentry eram puritanos e católicos e eles não vão aceitar a conversão à religião anglicana. Resultado, guerra, barraco, quebra-pau, ok? Vou até passar aqui que vai ficar mais fácil para vocês verem. De um lado, o rei Carlos I com os pares, que são os nobres, e eles são anglicanos. Do outro, o resto. Dígeres, leveres, gentry, ou seja, burguês, camponês, gentalha, todo mundo, e esses são os puritanos. Quem ganhou a guerra? Os puritanos. Esse grupo formado por gentry, por dígeres, por leveres, esse grupo vai ganhar a guerra, por isso ficou conhecido como Revolução Puritana. E o rei Carlos I, folgado, vai ter sua cabeça de cima decepada. Ok? Bom, e dentro desse grupo que venceu, esse grupo que a gente chama de puritano, que tinha gentry, que tinha dígeres, que tinha levere, o líder dele se chamava Oliver Cromwell. Ele que vai assumir a Inglaterra depois da guerra. E um dos motivos, gente, para a vitória dos puritanos é que o Oliver Cromwell só colocou gente no exército, no grupo dele que lutou, quem tivesse mérito. E não por nascimento, por família, só gente que sabia lutar, que lutou junto com o Oliver Cromwell, e eles conseguiram derrubar o exército do rei e matar o rei. Louco. Começa então o governo Cromwell. Detalhe, gente, a única vez na vida que a Inglaterra foi república, que depois ela vai voltar a ser monarquia, nós vamos ver, e é monarquia até hoje. O que significa república? Significaria que haveria eleições. Mas o primeiro para governar seria quem? Oliver Cromwell. Só que, gente, o Oliver Cromwell é um defensor da gentry. Ele é um defensor da burguesia. Então, o que ele vai fazer? Uma série de medidas para ajudar a burguesia. Que medidas são essas? Livre comércio, favorecer o comércio, ok? Confiscar a terra dos anglicanos e passar para a gentry, que era a burguesia, ok? E um detalhe que ele foi extremamente sacana. A gentalha que eu brinquei com vocês, os dígeres, os leveres, os pobretões, ele vai reprimir, ele vai matar, ele vai massacrar esse povo. Porque ele vai dizer assim, essa terra não é de vocês, essa terra é da burguesia gentry. Perceberam? Olha como foi o Oliver Cromwell. Ele junta muitas vezes com duas pessoas que você acha que ele é seu amigo, ajuda a bater num cara e depois ele pega e bate em você. Foi isso que o Oliver Cromwell fez com o dígeres e os leveres. Ah, dígeres e leveres, vem lutar comigo, vem com a gente, eu sou gentry, vamos derrubar o rei. Derrubaram o rei, depois a gentry assumiu e aí
adianta e vai bater no Digis, no Leveres. Traíra, sem vergonha, mas quem ganhou foi quem nesse processo? Os gentry, a burguesia. Ok? Então tá aí, como eu falei com vocês, Oliver Cromwell, repressão aos grupos radicais, ele vai massacrar esses Digis e esses Leveres. Por fim, gente, isso sempre cai em prova. Atos de navegação. Esse foi o ato do Oliver Cromwell que vai dar assim a vitória para a burguesia, para consolidar a burguesia como vitoriosa na Inglaterra. O que é esse ato de navegação? Qualquer comércio dentro da Europa tinha que ser em navio inglês e com metade dos tripulantes ingleses. O que significa isso? Vai dar muito dinheiro para Inglaterra. Com esse ato de navegação, a Inglaterra se tornou a maior potência marítima, ficou conhecida como Terra dos Mares, né, Rainha dos Mares, vai ganhar muito dinheiro, a burguesia vai crescer, a Inglaterra se torna o maior país do mundo, mais rico nesse período, ok? Só que o Cromwell vai e morre, o filho dele assume, o filho dele não tinha a menor vocação para governar a Inglaterra, ele sai e aí volta a ser monarquia. Não é à toa que vem o nome Restauração da Monarquia. E aí vem com Carlos II, que não fez muita coisa, mas o Jaime II vai querer fazer igual o Carlos I. O que é isso? Vou fechar o parlamento, vou criar imposto, vou estender a religião anglicana. Aí acontece na Inglaterra o que a gente chama de Revolução Gloriosa. Viraram para o Jaime II e falaram assim: olha, meu amigo, o Carlos I fez isso que você está querendo fazer e perdeu a cabeça. Você vai querer perder a cabeça também? O Jaime II sai sem guerra, sem nada, por isso o nome Revolução Gloriosa. Não houve guerra, não houve derramamento de sangue aqui, ok? Vai assumir Guilherme de Orange, um holandês, e vai assinar o Bill of Rights. Que é isso, gente? O Bill of Rights é o iluminismo, é o liberalismo na Inglaterra. Poder para o parlamento, divisão de poderes, tolerância religiosa, cada um segue a religião que quiser, direito de expressão, ok? Tudo está aqui no Bill of Rights. Livre mercado, olha o que a burguesia quer. O Estado não interfere no mercado. Tá aí alguns pontos para vocês do Bill of Rights. Vamos ler aqui. Que pretenso direito de autoridade real de suspender as leis ou de sua execução é ilegal. Ou seja, o rei não pode fechar mais o parlamento. Tudo tem que ter o consentimento do parlamento. Veja aí falando, o parlamento é quem vai mandar. Ok? Então tá aí o governo de Guilherme de Orange. A Inglaterra volta a ser monarquia, volta a ter um poder para o parlamento. Só que agora esse parlamento é cheio de gentry, é cheio de burgueses que querem um livre comércio, querem uma economia livre, que respeite as diferentes religiões. Ok? Tá aí a importância dos iluministas, como eu falei com vocês. Livre comércio, divisão de poderes políticos, poder para o parlamento, quem vai mandar o parlamento, não o rei. Tolerância religiosa, cada um segue a religião que quiser. E tá aí, gente. Hoje em dia tá aí a rainha da Inglaterra, com 90 e todos anos, né? Rainha Elizabeth II. A Inglaterra até hoje é monarquia. Só que ela é símbolo da nação, ela representa o país. Mas quem governa é esse que tá aí, que não penteia o cabelo, esse louro aí, Boris Johnson. Ele é do parlamento inglês, é ele quem governa a Inglaterra. Depois de 4 anos haverá eleição, nesse momento é ele quem governa. A rainha vai ser rainha até morrer. Mas quem governa, gente, é o parlamento, é o chefe do parlamento e, no caso,
é esse lourinho aí que se chama Boris Johnson. Desde essa revolução, quem manda é o parlamento. Quem tentou mudar isso foi o Carlos I, perdeu a cabeça. E mais, Carlos I tentou pôr a religião na população, morreu, não pode. Desde então, a Inglaterra respeita as diferentes religiões. Você pode ser católico, puritano, presbiteriano, macumbeiro, candomblé, o que for, a Inglaterra vai respeitar a sua religião. Ok? É só isso, pessoal. Valeu!